Toma. Me dá dinheiro, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Alice. Boa noite. Estão conseguindo me escutar direito aí? Que um pouco antes, era umas 15 para 7, deu uma queda aqui na internet. Espero que tenha retornado bem. Eu te escuto alto, claro? Perfeito, então. Beleza. Bom, pessoal, a gente não tem um número muito grande, né, de membros ainda presentes, mas pelo que eu vi ali, 3 ou 4 colegas já colocaram no grupo que não vão conseguir entrar hoje. Acho que 3 colocaram no grupo, um acabou me avisando, né? Então, eu vou começando, né, até para a gente não ficar, né, aí perdendo tempo e fazendo o pessoal que está aí esperar, tá? Então, a primeira coisa, né, eu retornei para o grupo do Avner já, tá? Já dei o ok lá do trabalho, já conversei com ele, então ele deve estar passando as informações para o grupo, se já não passou, tá? Por enquanto foi só o que eu recebi, tá? Mas, como eu disse, eu precisava desse tempo até hoje, né? A partir de hoje eu consigo retornar de forma mais rápida, né? Mais ágil para vocês aí, conforme vocês forem solicitando, tá? Eu olhei a questão do calendário, tá? Então, realmente, os dias das apresentações de trabalho ficaram 4 e 5, tá? Então, na sexta-feira, como eu disse, eu vou estar fazendo o sorteio de quais grupos vão apresentar dia 4 e quais vão apresentar dia 5. A prova é dia 13, tá? E a recuperação, né, caso seja necessário, ou alguém que não conseguir fazer a prova, é no dia 14. Tá? Então, esses são os dias de avaliação, tá? Eu vou relembrando vocês ao longo aí das aulas para o pessoal não se esquecer. Mas já sabe, primeiro compromisso de avaliação, 4 e 5, as apresentações, certo? Isso era o que eu tinha para passar para vocês. Eu tinha me esquecido de enviar o material, né, aquelas apostilas que eu mandei para auxiliar, então, no trabalho. Quem baixou e abriu aquelas apostilas viu que elas falam um pouco de cada tipo de lâmpada, né? Nem todas falam de todas, mas a gente consegue ter todos os tipos ali que eu coloquei no trabalho englobados. Então, serve como consulta aí para vocês estarem montando, né, o trabalho de vocês, tá? Qualquer dúvida, como eu disse, sempre no final da aula, fiquem à vontade para a gente conversar sobre o trabalho.
Em relação à aula de hoje, então, a gente segue vendo, né, é a segunda das 3 aulas que a gente vai falar sobre algumas considerações gerais, né, sobre o projeto elétrico, né. Na aula de hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre um projeto de instalação elétrica predial, vai definir uma série de componentes de instalação elétrica, então, sistema elétrico, instalação elétrica, equipamento, carga, entrada, ponto de entrega, carga instalada, tipos de carga, seccionador, circuitos terminais, quadros terminais, circuitos de alimentadores, quadro de distribuição, os tipos de fornecimento de energia. Todas essas definições a gente vai ver de forma bem simples, basicamente um parágrafo sobre cada, só para a gente ter uma definição inicial sobre esses componentes, né? Que muitos deles a gente vai estar utilizando no decorrer das aulas de projetos elétricos. Então, a gente vai fazer a divisão, por exemplo, em circuitos terminais, depois que a gente tiver a nossa previsão de carga. Tá? A gente vai ver questão da carga instalada, a gente vai calcular a carga instalada. Os tipos de carga a gente vai estar vendo, então a gente vai definir esses conceitos hoje, que vão ser conceitos que a gente vai estar utilizando aí no decorrer da disciplina. Além disso, né, a gente vai ver quais as partes, né, que compõem um projeto, então quais os critérios para elaborar um projeto, as etapas de elaboração, quantificação do sistema, questão das plantas, do quadro de distribuição, do memorial descritivo, tá? Todos esses itens, então, a gente vai ver na aula de hoje, não é uma aula extensa novamente, tá? Mas a gente vai ver bastante definição que vai ser útil aí para o decorrer não só dessa disciplina, mas das outras disciplinas de projeto. A gente começa, então, falando de um projeto de instalação elétrica predial, tá? Então, quando a gente fala em projetar a instalação elétrica, seja de um edifício, seja de uma casa, seja de um prédio comercial, mas que a gente tem essa ideia, né, do predial, sem aquele foco industrial, a gente pode até fazer, por exemplo, a instalação elétrica do almoxerifado, a instalação elétrica do banheiro, a instalação elétrica do setor de administração de uma empresa, tá? Mas mais a questão predial, onde a gente vai trabalhar basicamente com iluminação, tomadas de uso geral, e o que a gente tiver ali de tomada específica vai ser um chuveiro, um ar-condicionado, mas a gente não vai estar trabalhando com a carga pesada industrial, na questão de motores, por exemplo. Então, quando a gente fala desse projeto, a gente tem a ideia básica de quantificar, determinar os tipos e localizar os pontos de utilização de energia elétrica, né? Então, determinar quantos pontos de iluminação eu vou ter, quantos pontos de tomada de uso geral, quantos pontos de tomada de uso específico, em quais cômodos cada um deles se encontram, a potência de cada um deles, tá? Classificar eles, então, iluminação, intui, tá? A partir disso, dimensionar, definir o tipo e o caminhamento dos condutores e condutos. Então, a partir da potência, a partir da divisão de circuitos, a gente vai poder, então, fazer esse dimensionamento e analisar por qual caminho a gente vai estar seguindo aí com os nossos circuitos. Dimensionar, definir o tipo e a localização dos dispositivos de proteção, de comando, de medição de energia elétrica e demais acessórios. Então, de quanto precisa ser o meu disjuntor? Um disjuntor vai ser ligado para o chuveiro, um disjuntor vai ser ligado para a iluminação. Como que vai ser feita essa divisão? Onde que vai ficar, então, esse quadro de distribuição? Então, todos esses são itens, são etapas que são feitas, né, durante esse projeto, né, de uma instalação elétrica. Qual é o objetivo, então, desse projeto, né? É garantir a transferência de energia elétrica desde o ponto lá de distribuição, onde a gente recebe a energia da concessionária,
até todos os pontos de utilização daquela residência, daquele prédio, enfim, do local onde a gente está fazendo o projeto. Então, fazer com que essa energia que chega lá no ponto de distribuição da minha concessionária chegue em todos os pontos da minha residência que necessitam, então, dessa energia, né? E aí esses pontos podem ser os mais diversos, alimentar as mais diversas cargas. Aí a gente começa, então, a definir, né, diversos conceitos, como eu disse. O primeiro deles é a questão do sistema elétrico, tá? Então, a gente define sistema elétrico como sendo o circuito ou conjunto de circuitos interligados destinado a levar energia elétrica gerada no sistema ou recebida de outros sistemas até os pontos de utilização e ou até os pontos em que essa energia é transferida para outros sistemas. E aí a gente inclui os circuitos e equipamentos auxiliares destinados ao seu funcionamento. Então, o que a gente pode resumir aí? Como eu falei, essa etapa de captar a energia lá da entrada da minha residência, onde eu recebo da concessionária, até chegar em todos os meus pontos de utilização é um sistema elétrico. Mas, ainda falando desse processo da concessionária, a etapa de transmissão até a etapa de distribuição também é visto como um sistema elétrico, tá? A ideia, basicamente, de um sistema elétrico é interligar, então, dois pontos que necessitam de energia, tá? E aí a gente pode entender isso melhor quando a gente tem diversos sistemas, né? Como é o caso de uma residência. Então, a gente tem um sistema elétrico que compõe toda a residência, mas a gente também pode dividir a residência em vários subsistemas. Instalação elétrica. Então, os componentes de uma instalação elétrica. Mas o que é essa instalação elétrica? É a parte determinada de um sistema elétrico. Então, o sistema elétrico é o todo, né? A gente começa definindo o todo e agora a gente vai definindo etapas, né, que compõem esse todo. E a instalação elétrica é uma dessas, que é a parte, então, que junto com as estruturas de montagem, né, e as obras, enfim, fazem com que o sistema funcione. Então, tudo o que é necessário para que o sistema elétrico funcione é visto como uma instalação elétrica. Então, a passagem de um cabo, a instalação de uma tomada, a instalação de um ponto de iluminação, a instalação do disjuntor, tudo o que é necessário fazer para que a gente tenha o sistema elétrico funcionando é visto como instalação elétrica, tá? Então, de repente, ter que fazer uma alteração em algum bocal de alguma residência para que a gente consiga estar energizando, enfim, tudo isso é visto como instalação elétrica. A questão do equipamento elétrico, então a gente tem o todo, né, que é o sistema elétrico. Dentro do sistema elétrico a gente tem a instalação elétrica e para fazer a instalação elétrica a gente necessita então de equipamentos, né, equipamentos elétricos que tornam isso possível. Então, cada uma das partes constituintes do esquema de uma instalação elétrica, distintas entre si e essenciais ao funcionamento da instalação. Esse termo também é usado para designar o conjunto das partes acima referido, ou seja, todos os itens, todos os equipamentos que vão ser utilizados no processo de instalação. Então, a instalação da luminária, a instalação da caixinha onde vai os dispositivos de proteção, a colocação das tomadas, dos interruptores, tudo isso é visto como equipamento elétrico, tá? A carga, né? A carga, a gente vai trabalhar bastante com carga. A gente vai calcular a carga instalada, a gente vai ver a demanda com base nas cargas, né?
que é isso, então? É o conjunto dos valores das grandezas físicas que caracterizam as solicitações impostas em dado instante a um sistema ou equipamento elétrico. A gente pode expressar essa carga em termos de impedância, de corrente, de potência reativa, ativa, aparente, ou de alguma característica não elétrica, conforme as circunstâncias peculiares a cada caso. Então, eu tenho, por exemplo, uma carga resistiva, que é o caso do meu forno elétrico, que é o caso do meu chuveiro. Dentro de uma residência, geralmente é o que a gente tem, né? Como carga resistiva, talvez uma torneira elétrica, enfim. A gente pode ter questão de cargas capacitivas, né? Quando a gente vai avançando aí para o meio industrial, cargas indutivas. E a gente também pode associar essas cargas às suas respectivas potências, né? Seja ela uma potência ativa, uma potência reativa, uma potência aparente. Tá? Vocês vão ver ao longo do curso falar bastante sobre essa questão de potência ativa, reativa, aparente, triângulo de potência, o que muda, o que não muda, correção de fator de potência, enfim. Tudo isso para que a gente consiga corrigir, né, a potência de uma determinada carga, tornar essa carga menos capacitiva, para que me gere menos potência reativa. Então, a gente vai estar sempre trabalhando em função do tipo da carga, né, e da potência que ela tem. Então, de forma resumida, a gente pode dizer que a carga é qualquer equipamento ou conjunto de equipamentos ligados a um sistema elétrico e absorvendo potência desse sistema. Então, todo equipamento que absorve energia, né, absorve potência, ele tem associado a ele uma carga. Seja ela qual for, da natureza que for, a gente pode não ter só uma carga resistiva, capacitiva ou indutiva, a gente pode ter a combinação disso. Então, uma carga RC, que significa que é resistiva e capacitiva, RLC, resistiva, indutiva e capacitiva, enfim. Tudo que absorve potência tem atrelado a ele uma carga. A questão da entrada, então, é o conjunto de condutores que se estende desde a linha de distribuição da concessionária de energia elétrica até o dispositivo de seccionamento do sistema, ou até o equipamento de medição ou o centro de distribuição principal do sistema. Então, onde efetivamente a gente vai ter a entrada de energia na nossa residência, né? Então, o que vem lá da concessionária chega na nossa residência e a partir daquele ponto a gente tem a distribuição, né, para nossa casa. Então, essa etapa, né, de fazer essa ligação do que vem da concessionária com o que vai para a nossa residência, que a gente fala que é a entrada, e é esse valor, né, o quanto a gente precisa ali, que a gente vai estar enviando para a concessionária e vai estar passando essa informação para que eles façam essa instalação. O ponto de entrega, então, também, né, a gente tem a questão da entrega e o ponto de entrega é justamente esse elo, né, que eu estava falando, de junção entre as linhas da concessionária e do consumidor. A questão da carga instalada, então, diferente da carga, que é uma ideia mais geral, tá, mais ampla, né, a gente tem a questão da carga instalada, que aí a gente já está falando sobre o somatório de todas as potências nominais da minha residência. Tá? Então, a gente vai calcular a carga instalada, a gente considera o quê? Todos os pontos de iluminação, todos os pontos de TUGs e todos os pontos de TUI. É assim que a gente tem a nossa carga instalada, é assim que a gente calcula. Nem sempre eu preciso ter esses três, tá? Eu posso ter só iluminação, eu posso ter só TUG, eu posso ter só iluminação e TUG e não ter TUI, mas a carga instalada ela é composta por esses três grandes grupos,
tá? Que a gente vai ver o primeiro deles a partir de semana que vem, que é a questão da iluminação, e TUGs e TUIs no início da disciplina de projetos 2, tá? Então, a combinação, o somatório de todas as informações desses 3 grupos é o que a gente define e calcula como sendo a carga instalada naquele cômodo, naquela residência, naquele prédio, enfim. Então, a gente tem alguns tipos de carga, né? A gente tem basicamente a divisão em 2 grupos, né? Questão das cargas que são industriais e das cargas que são não industriais. Então, as não industriais é caso de iluminação, de ventilação, de aquecimento, equipamentos que vão na cozinha, então, fogão, jarra elétrica, torneira elétrica, geladeira, né? Questão da lavanderia, máquina de lavar, máquina de secar, ar-condicionado, ventilador, tá? Aquecedor, tudo isso é visto como carga não industrial, tá? E as cargas do tipo industriais são motores, né? A questão de fornos, mas não o forno elétrico, né? Caldeiras, máquinas de solda e diversos outros equipamentos que são utilizados efetivamente nesse meio com essa finalidade industrial, tá? A gente pode ter outras classificações, tá? Como eu disse, a gente pode classificar através do tipo, né? Se é uma carga indutiva, capacitiva ou resistiva, seria um outro tipo de classificação para cargas, tá? Mas, de modo geral, né, a gente acaba classificando em industriais e não industriais. Seccionador, né, a gente tem, quando a gente falar de CEP, tá, na disciplina de CEP a gente vai falar sobre seccionador, que é a chave cuja finalidade é justamente interromper um circuito pelo qual não circula corrente de carga. Tá? Então, a gente tem, para fazer manutenção em subestações, linhas de transmissão, enfim, a gente faz uso dessa chave. A questão dos circuitos terminais, então a gente vai fazer, como eu disse, a divisão em circuitos terminais, então a gente vai ter o levantamento de tudo que a gente tem instalado na nossa residência, e aí a partir disso a gente vai fazer a divisão em circuitos terminais. A questão do circuito terminal, ela é importante, às vezes, quando a gente tem que fazer alguma manutenção, alguma correção, tem que fazer a troca de um chuveiro, e aí eu vou lá e desligo, o que está ligado no mesmo circuito? O que vai ser, se eu tiver algum problema em determinada parte da minha empresa, o que está ligado ali, né? O que a gente tem ali? Então eu tenho um circuito que é toda a iluminação da minha casa, primeiro e segundo andar, ou eu tenho um circuito da iluminação do primeiro, um circuito da iluminação do segundo. Não tem uma regra como a gente dividir os circuitos, tá? A gente tenta colocar da melhor maneira possível, agrupando aquilo que pode ser agrupado, tá? Então, os circuitos terminais são aqueles circuitos que vão alimentar diretamente os equipamentos de utilização, né? E ou tomadas de correntes de uso geral. Então, que vão efetivamente alimentar ali a lâmpada, o aparelho elétrico, o motor, enfim. Tá? A questão dos quadros terminais, então, a gente tem os circuitos, né, que são ligados, então, às tomadas, à iluminação, e esses circuitos, né, são alimentados pelos quadros terminais. Então, são os quadros que têm justamente essa finalidade, né, são utilizados exclusivamente para isso, para alimentar esses circuitos, né, e por isso recebe o nome de quadros terminais. Questão dos circuitos alimentadores, então aí a gente já tem
a gente está retrocedendo, né? Então, a gente sai dos equipamentos lá da carga instalada, a gente vai para os circuitos, dos circuitos a gente vai para o quadro e do quadro a gente vai para os circuitos alimentadores, que são aqueles circuitos que vão alimentar um ou mais quadros de distribuição, os nossos quadros terminais, né? Que é efetivamente, então, o que a gente recebe da concessionária. Então, se a gente vai receber, então, um circuito alimentador mono, bi ou trifásico, tá? Então, a gente tem essas definições, né? E esses itens sendo interligados. O quadro de distribuição, então, é o componente de uma instalação elétrica onde a gente vai ter a localização dos nossos dispositivos de proteção, né, dispositivo de manobra, vai ter a conexão dos condutores elétricos com um fim de distribuir a energia aos diversos circuitos. Então, é onde a gente tem lá os nossos disjuntores, é onde a gente recorre quando a gente precisa fazer o desligamento de alguma parte, né, da nossa residência para, enfim, fazer algum tipo de manutenção, né? Aqui os tipos de fornecimento de energia elétrica, isso, essa nomenclatura, essa questão, ela varia, tá? De acordo com a concessionária. O que foi retirado daqui é com base no RIC da CE, né? Que ali a gente tem informações necessárias justamente para fazer essa etapa, né? De projeto em que a gente vai definir o que a gente vai receber da concessionária. Então, a gente tem o tipo de fornecimento monofásico, feito a 2 fios, no caso, um fase e um neutro, com tensão de 110 volts, 127 ou 220. Normalmente é utilizado nos casos em que a potência ativa total da instalação é inferior a 10 kW. Tá? Então, a gente vai calcular a potência ativa, a gente vai calcular a demanda daquele local, e aí isso vai ser considerado na hora de definir o tipo de fornecimento. O bifásico, que é feito a 3 fios, né? Tem 2 fases e um neutro, então ele tem tensão de 110 ou 127 entre fase e neutro e o 220 fase-fase. Tá? A gente utiliza ele normalmente quando a potência varia entre 10 e 15 kW. Tá? É o tipo de fornecimento mais utilizado nas residências. Tá? As partes de um projeto, então, quando a gente fala do projeto, a gente basicamente tem esse projeto sendo representado, né, através de plantas. Tá? Então, um projeto elétrico, né, ele é muito representativo do ponto de vista de planta. No momento em que a gente tem ali uma planta bem organizada, bem feita, com uma legenda bem clara, a gente consegue basicamente entender tudo o que é necessário para aquele projeto através daquela planta. Às vezes, claro, é necessário a utilização de alguns documentos extras para explicar melhor algum outro ponto, tá? Mas a planta ainda é a principal ferramenta, né, para representar um projeto elétrico. Mas a gente pode dividir, tá? Quando a gente fala principalmente da questão de um edifício, né, ou de locais que a gente necessita dessa interação, é um local de uso coletivo, né, um prédio comercial, enfim, um condomínio, um apartamento.
a gente tem basicamente 4 partes, né? A ART, que a gente falou ontem, carta de solicitação, memorial descritivo e memorial de cálculo. Tá? Então, esses são os principais tópicos, né? As principais partes que compõem um projeto. Para fazer, então, a elaboração de projeto, a gente tem que obedecer a alguns critérios. Tá? O primeiro, e talvez o mais importante, e o que dá mais trabalho, e o que embarga mais projeto, é a questão da acessibilidade. Então, todos os pontos do projeto, a questão de dispositivos, eles precisam estar em locais acessíveis, tá? Para que a gente possa, então, realizar uma manobra. Por exemplo, não adianta de nada eu ter um quadro de distribuição com os meus dispositivos de proteção e na frente dele colocar qualquer cômodo, né, que impeça a sua utilização de forma rápida, né? Aconteceu uma emergência, eu vou lá e desligo o disjuntor. Se eu tiver, por exemplo, um guarda-roupa na frente desse quadro de distribuição, eu não tenho como, de forma rápida, mover, né, esse guarda-roupa para fazer essa interação de forma rápida, né? Uma outra questão, e aí que já não é voltada à acessibilidade nesse sentido, mas a acessibilidade de modo geral, né? Questão que foge um pouco da parte elétrica, mas é extremamente importante num projeto. Eu vou projetar um edifício, né? Tem toda a questão da acessibilidade do ponto de vista de pessoas com deficiência, que necessitam, então, conseguir se locomover dentro daquele local, tem que ter acesso, né? Então, não é só na parte elétrica, né? Quando a gente fala de um projeto como todo, a acessibilidade ela é extremamente importante. Tá? Então, colocar, né, voltando para a parte elétrica, um quadro de distribuição num local acessível, num local estratégico, vai facilitar caso a gente, né, tenha eventuais problemas. Né? Flexibilidade. Tá? Quando a gente faz o projeto, a gente considera a carga que a gente está projetando, né, que a gente está pensando. Mas a gente não pode trabalhar com esse valor fiel ali, né? Eu tenho uma carga de 5 kW. A gente sempre tem que deixar uma margem, né? Para que a gente possa, então, flexibilizar e fazer a instalação de novos equipamentos ou a substituição de alguns equipamentos por outros. Quando a gente fala do meio industrial, isso é bem comum. A gente tem substituição a todo momento de maquinário, de equipamento, enfim. E se a gente trabalhar sempre no limite, né, a gente não vai ter essa reserva, né? Então, a gente precisa, no momento em que a gente projeta, considerar isso, né? Ter uma margem ali de segurança para que a gente possa fazer eventuais modificações. E isso a gente vai considerar também quando a gente fizer dimensionamento de condutor, tá? Quando a gente fizer dimensionamento de eletroduto, a gente nunca trabalha no limite. A gente nunca trabalha no limite que o condutor suporta. A gente nunca trabalha na capacidade máxima do eletroduto. Se eu trabalhar com a capacidade máxima do eletroduto e eu tiver que fazer a retirada ou a passagem de um novo condutor, isso fica impossível, né? Talvez vocês já tenham passado por isso. Eu quero fazer uma nova instalação, passar um condutor para passar pela instalação que já está feita na residência, às vezes é bem complicado, justamente porque não foi considerada essa margem aí, tá? Então, não é só essa margem de segurança para a instalação de novas cargas, mas também
para a escolha de um condutor, de um eletroduto, de um dispositivo de proteção. Se eu tenho um chuveiro de tantos watts, aí eu coloco um dispositivo de proteção para ele. Aí eu faço a substituição do meu chuveiro para um chuveiro que tem 1000 watts a mais. Aí o meu dispositivo de proteção ele não vai dar suporte. Eu vou ter que fazer a substituição também do dispositivo de proteção. Então a gente tem que sempre estar considerando essa margem para que a gente possa então evitar, né, futuros transtornos. Confiabilidade, então as instalações elas devem ser projetadas em estreito atendimento às normas técnicas, como a gente já falou ontem, visando garantir o perfeito funcionamento dos componentes do sistema e a integridade física dos seus usuários. Então, aquilo que eu estou projetando é responsabilidade minha, como eu disse ontem. Garantir que eu não vou ter nenhum problema relacionado a isso é algo que eu tenho que ser capaz de fazer. Eu não posso dizer, eu acho que esse projeto elétrico funciona. Eu acho que se tu ligar de tal jeito vai dar certo. Por quê? Porque eu vou estar colocando em risco toda a instalação, né? Eu vou estar colocando mais do que isso, eu vou estar colocando em risco a integridade daquele usuário. Tá? Então, eu preciso estar ciente de que eu respondo por aquilo que eu estou projetando e eu preciso garantir não só o correto funcionamento do projeto, de todos os componentes, das instalações, mas principalmente a segurança e integridade dos usuários, né? As etapas, então, da elaboração de um projeto de instalação elétrica. Isso, por mais que a gente não faça de forma clara, escreva lá, informações preliminares, e todas essas partes, a gente faz, tá? Quando a gente faz um projeto de uma instalação elétrica do zero, a gente acaba por fazer todas essas etapas, por passar por todas essas etapas. Mesmo que a gente não dê o nome que essas etapas recebem, mas em algum momento a gente vai fazer isso. Então, a captura das informações preliminares, para que o projeto vai ser feito, qual a finalidade, o que se pretende com esse projeto, o que se pretende considerar nesse projeto de carga. Então, ele tem uma característica de cargas mais resistivas, ele tem característica de cargas mais elevadas, né? Ele tem uma grande concentração de carga em determinada parte, enfim. Tudo que a gente puder levantar de informação preliminar vai ser extremamente útil para que depois a gente não precise estar alterando o projeto. Então, esse levantamento inicial, principalmente relacionado às necessidades do cliente, o que ele quer, o que ele está projetando, é importante nesse sentido, tá? Então, nessa etapa, né, o projetista ele procura obter das diversas fontes informações necessárias para fazer a formação da concepção geral do que ele vai estar desenvolvendo. Então, a partir disso, ele consegue ver questão de plantas de situação, projeto arquitetônico, projetos complementares, informações obtidas do proprietário. Isso acontece, vocês acham que não, mas vou fazer o projeto elétrico de uma residência. E aí eu vou fazer o luminotécnico lá. E eu vou considerar 2 pontos de iluminação de tantos watts, né? Aí chega a dona da residência lá e diz, não, eu quero essa luminária aqui, que ela tem 4 pontos nela e eu quero que tu coloque 4 luminárias. E aí isso acaba alterando a carga
instalada, isso altera a disposição, isso altera os circuitos, isso altera a demanda, e aí vai alterando, vai alterando. Então, saber tudo o que o proprietário quer, tudo o que ele quer que tenha no projeto, o que ele está pensando, se ele já escolheu determinados equipamentos, tudo isso é extremamente importante para evitar, então, alterações no decorrer do caminho. Tá? Isso é extremamente importante nesse sentido. A questão das plantas preliminares também, tá? Então, fazer esboços, fazer o esboço de de determinados cômodos, tá? Em vez de fazer a planta geral, né? Fazer pequenas plantas de partes, tá? Para a gente ter essa ideia justamente por partes antes de integrar o todo, né? Além, claro, do levantamento das informações. A quantificação do sistema, o que a gente entende por quantificação do sistema? É o levantamento da previsão de carga, quantidade e potência nominal dos pontos de iluminação, de tomada, elevadores, bomba, ar-condicionado e etc. Que a gente acaba chamando depois da questão basicamente de previsão de carga, tá? A gente não coloca como quantificação do sistema. A gente diz que é a previsão de carga e a gente vai fazer isso. A gente vai fazer o cálculo da previsão de carga, a gente vai fazer essa questão de o que eu tenho só de iluminação, o que eu tenho que se encaixa como tudo, tá? O que eu tenho que se encaixa como tudo. A previsão de carga é através da previsão de carga que eu determino quantas tomadas eu vou ter em cada cômodo. Então, eu tenho regras a seguir de acordo com a área do cômodo, de acordo com o perímetro, de acordo com o tipo de cômodo. Então, se é um banheiro, se é uma lavanderia, se é uma garagem, se é um quarto, se é uma sala, tá? Isso influencia, então, nesse cálculo da previsão de carga, né? E no levantamento dessas informações. Como eu disse, a gente tem mínimos, né? Por exemplo, um banheiro, ele pode ter uma tomada só. É o mínimo. O mínimo que a norma estabelece é que o banheiro tenha uma tomada. Mas eu vou falar lá com o proprietário e ele quer que eu coloque 3 tomadas no banheiro. Então, eu vou ter essa questão para considerar. A lavanderia também. Lavanderia eu posso colocar uma tomada só, mas eu vou ter lá uma máquina de lavar, uma máquina de secar. Então, o proprietário quer mais tomada. Então, eu preciso ter essa ideia do que é o mínimo que a norma me estabelece e o que realmente o proprietário vai querer. O proprietário diz, olha, eu não tenho um limite, né? É tudo contigo. Aí vai ser a critério do projetista, a critério da questão do custo também, né? O quanto se pode gastar, né, para fazer isso, e avaliar, então, as finalidades de cada cômodo e do projeto como um todo. Então, essa quantificação que a gente fala, né, que a gente faz na previsão de carga é justamente isso, fazer esse levantamento de todas as cargas, né, computar isso para que a gente tenha essa ideia. A questão das plantas, uma planta elétrica, eu até tenho um exemplo para abrir aqui depois, no final dessa apresentação. Às vezes ela é bem confusa. Porque a gente tem muita informação. Até por isso, quando a gente fala de um projeto elétrico mesmo, a gente acaba imprimindo, né, essas plantas em formatos de folha maior, né, A0, A1, para que a gente consiga visualizar melhor, né? Então, a gente tem todas as informações ali.
A gente tem onde que estão os pontos de iluminação, a gente tem onde estão os pontos de TUG, de TUI, interruptor, os pontos de quadro de força, de quadro de distribuição, a questão de passagem de eletroduto, os condutores, então qual a seção do condutor, se o condutor, qual é ali por aquele eletroduto, o que está passando, né? Quantos circuitos estão passando por aquele eletroduto, caixa de passagem, enfim, a gente tem muita coisa numa planta, tá? É bastante informação. Eu não sei como vai estar até lá, né? Mas quando eu ministrei projetos elétricos 3 presencialmente, a gente fez isso, tá? Eu peguei a escola, né, da GP, e aí eu separei os grupos, cada um com 1 a 2 peças da escola. E aí eles tinham que fazer tudo, desde do levantamento de dados até a planta, com todos os pontos de iluminação, de tomada, cálculo de previsão de carga, demanda, tudo. E aí, para que depois a gente juntasse todos os trabalhos e a gente tivesse efetivamente o projeto todo ali da escola, né? Não sei como vai ficar no caso de vocês, porque, né, isso tem que ser uma coisa que tem que ser presencial, mas eu espero que lá no 3º módulo já esteja normalizado, tá? E aí vocês vão ter, então, essa tarefa de fazer, então, essa planta, né? Colocar essas informações na planta. Agora, quando a gente vê nessa disciplina, que a gente vê só a questão do luminotécnico, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter ali o cômodo, e aí o que vocês vão indicar só? Vocês só vão indicar a localização, então, das luminárias, né? Então, vocês não vão ter efetivamente que fazer as ligações e coisas. Vocês só vão indicar, então, os pontos de iluminação, né? A gente tem a simbologia lá, que a gente fala de iluminação. E vocês vão ter que indicar, então, onde está. Vocês vão ver que a gente tem uma distância para colocar uma luminária e outra, e uma distância entre a luminária e a parede. Isso é por causa da questão da sombra, né? De uma luminária não ofuscar a outra, para a gente ter uma maior concentração, enfim. A gente vai ver isso. Mas nessa disciplina vocês não vão chegar a fazer uma planta como um todo. Vocês só vão fazer isso aqui, né? De colocar a localização, então, das luminárias. Conforme a gente for avançando, a gente vai aumentando e vai colocando mais coisa nessa nossa planta, né? E aí até que a gente consegue, então, ter todos esses detalhes. A gente tem questão de localização, então, do quadro geral, centro de medidores, caixa seccionador, o desenho das tubulações dos circuitos alimentadores, desenho do esquema vertical, traçado da fiação dos circuitos alimentadores. Como eu disse, todos os dimensionamentos, né, o dimensionamento de todos os componentes dos circuitos terminais, dos eletrodutos, positivos, tudo isso é indicado em planta. Tá? Então, realmente fica uma confusão, né? A questão dos quadros de distribuição, que é uma dessas partes, né? A gente tem, então, o quadro de distribuição da carga e a gente tem alguns diagramas, né? Que podem ou não ser utilizados, depende da natureza da carga, depende da finalidade. Se é um projeto residencial, dificilmente a gente usa, mas se é um industrial, a gente tem, então, esses diagramas de força, de comando de motor, que vocês vão ver lá em comandos no decorrer do curso. Tá? A questão do memorial descritivo, então, a partir disso, a gente descreve o projeto sucintamente, inclui dados, documentação do projeto,
os cálculos, né? Então, quando eu faço um projeto, eu faço vários dimensionamentos e eu preciso registrar esses cálculos, né? Para comprovar aquilo que está em projeto. Então, a gente fala que é um memorial descritivo. Para vocês terem uma ideia, tá? Quando eu fiz o meu TCC, que era o projeto completo de uma indústria, como eu disse, a gente fez desde a parte predial, industrial, questão de comando, parte de automatização do setor de produção, tarifação, enfim, ele deu em torno de 400 páginas. Tá? Mas a parte do projeto elétrico que a gente considerou administrativo, banheiros, refeitório, tá? Ele deu em torno de 100 páginas, porque é uma indústria, era bastante coisa, então a gente tem que descrever tudo o que é feito. Luminotécnico, como que é feito, que luminária escolheu, que lâmpada escolheu, previsão de carga, demanda, tudo tem que ser descrito, tá? Tudo tem que ser apresentado, os cálculos, tudo tem que ser... eu calculei, mas não considerei o valor do cálculo, eu considerei o valor da norma. Por quê? Ou eu considerei um valor superior ainda, porque tudo tem que ser justificado, porque isso é oficial, como eu disse, vocês respondem por isso. Tá? Deixa eu abrir aqui a planta, vou colocar aqui a tela. Ô, professor, Diga. eu vou ter que sair agora da aula, que eu tenho um compromisso aí, se puder me dar presença aí. Tá. Eu vou ter que sair agora. Tá bem. Foi o Cristiano que falou, né? Só para eu Isso, anotar Cristiano. depois. Tá ok. Valeu. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, de uma planta aí, de uma residência. A gente tem em 2 dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiro, área de serviço. Então, a gente tem, é claro, aqui está sem legenda, né? Mas a gente tem questão de interruptores, tomadas, toda a simbologia, né, que a gente também já vai vendo no decorrer do curso, né? Mas tudo isso também consta em norma. Por onde passa, então, se é linha contínua, se é linha tracejada, se eu tenho ali passando fase, neutro, qual a potência, né? Então, a gente tem ali a potência nos pontos de iluminação, a gente tem localização do quadro de distribuição, a nomenclatura ali de como que a gente representa, então, se é um interruptor simples, os números que indicam os circuitos. Então, pelo que eu vi aqui, tem 12 circuitos, acho que são 12 circuitos que a gente tem aqui. O diâmetro, então, dos condutores, né? A gente tem condutor de 1,5, a maioria deles. A gente tem eletrodutos de 16. Tudo isso é indicado aqui na planta. Tá? Tem uma série de informações aqui. E é isso que depois das 3 disciplinas de projetos elétricos, na verdade, depois de 2 já, tá? Depois de projetos elétricos 2, vocês vão ser capazes de fazer. Tá? A gente vai aprender no decorrer da disciplina como construir isso aqui do zero, cada uma das etapas, começando por iluminação. Tá? Então, essa é a ideia dessa disciplina, é fazer com que vocês consigam, então, desenvolver do zero aí um projeto elétrico. Tá? Não sei se alguém já
já fez, já trabalhou com algum projeto desses aí. Mas digo para vocês, fazer essa planta dá bastante trabalho. Tá? Dá bastante trabalho fazer essas ligações. Mas se a gente tiver tudo organizado, todos os cálculos, tudo bem documentado, né, torna esse processo muito mais fácil. Se eu tiver a organização de que circuitos passam por cada eletroduto, quais as seções, tudo isso organizado, e a gente vai usar bastante tabela, tá? Vocês vão ver que a gente, quando começar a falar sobre os cálculos, né, a gente vai fazer uso de muita tabela, porque muitas delas até eu acabei criando, porque eu acho que quando é muita informação, organizar em tabela torna tudo mais visual, mais organizado do que um monte de texto. Tá? Então, a gente vai fazer uso de bastante tabela para facilitar, então, a construção aí de uma planta parecida com essa, maior, menor, enfim, mas algo nesse nível aqui, né? Alguma pergunta, pessoal? Essa planta, tu não teria a legenda dela, professor? Eu acho... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho essa planta com a legenda. Tem que procurar, mas eu acho que eu tenho. Puder disponibilizar para nós? Claro, claro. Se eu não tiver, tá? Se eu não tiver, eu faço a legenda, tá? Para mandar para você. Só que, claro, vai demorar um pouquinho mais do que se eu tiver a legenda pronta, né? Mas eu acho que eu tenho ela com legenda e eu mando para você assim. Legal. Amanhã de manhã eu dou uma procurada e aí já tento disponibilizar para você, senão eu monto aí uma legenda. Porque vai ser importante até, né, para auxiliar no momento em que vocês precisarem fazer uma e terem uma base, né, para se guiarem, né. Falei tanto hoje na apresentação mais cedo e agora que eu tô com a garganta. Alice, uma dúvida. Pode Vou perguntar. fazer uma pergunta meio, de repente, meio leiga, assim. Não. No caso dessa planta, tá? A criação, ela é responsabilidade do técnico ou ela é responsabilidade do engenheiro elétrico, no caso? Ou o técnico ele é responsável por executar essa planta? Por isso que nós temos que saber criar a planta para poder executar, quando for executar o projeto, né? Não sei se eu... Não, deu para te entender, eu acho. Assim, Matheus, o técnico ele pode sim desenvolver esse projeto, tá? Vocês podem desenvolver uma planta dessas, criar uma planta dessas. A restrição, a gente viu na aula de ontem, está na relação da demanda, né? Vocês podem ser responsáveis por um projeto de uma demanda, agora eu não vou lembrar de cabeça o valor, não sei se era 100 quilowatts, algo assim. Mas sim, técnicos podem desenvolver É 800. Eu lembro. Técnicos podem desenvolver esse tipo de serviço, né? De fazer esse coisa. A gente acaba tendo uma ideia meio equivocada disso, na verdade, né? A gente tem a ideia de que o engenheiro projeta e o técnico executa. Na verdade, é isso que a gente tem. Usualmente a gente acaba escutando, tá? Mas não, vocês como técnico, vocês podem sim elaborar um projeto desses e executar ele também, tá? Tá, ok. Mas eu acho que é muito raro na prática um técnico
em eletrotécnica fazer projeto. Tipo, geralmente ou executa ou só interpreta mesmo, né? Mas eu acho que porque projetar é muito difícil. quando a gente tem essa questão do projeto, geralmente tem uma série de outros projetos englobados, né? A gente tem o projeto como um todo, então projeto arquitetônico, projeto civil, todo o projeto de uma residência, né? Não só o elétrico, né? Mas todos os projetos. E aí isso acaba ficando a cargo dos engenheiros, né? Nesse caso. O engenheiro civil, por exemplo, ele consegue realizar todos esses projetos. E aí acaba ficando a cargo e o técnico basicamente executa, né? Faz a interpretação e coloca em prática. Mas, de qualquer forma, por mais que não desenvolvam, né, não criem, às vezes é mais difícil ainda interpretar uma coisa que tu não criou do que efetivamente desenvolver uma planta dessa. Tá? Porque a gente tem nomenclaturas padrões, né? A gente tem simbologias padrões, mas a gente às vezes não encontra isso, né? Por isso a questão da legenda ser importante. Porque às vezes para entender o que aquela pessoa que projetou pensou é bem complicado, né? Às vezes é mais fácil nós mesmos desenvolvermos e colocarmos em prática do que colocar em prática alguma coisa que outra pessoa criou e pensou, né? Mas isso depende do local, né? Se a gente for numa indústria, não vai ser o técnico que vai criar esses projetos, né? Ele só vai executar. Vai receber isso e ele vai ter que interpretar e efetivamente colocar em prática. Mais alguma pergunta, pessoal? Outra pergunta, Alice, Diga. eu vou te fazer mais uma. Assim, ó, em relação ao trabalho, vai ser 4 e 5, né? Acho que Isso, né? 4 e 5. E aí, o que acontece? É uma preocupação minha, talvez o Thiago Oliveira vai ter a mesma preocupação que eu tô. Não, o Thiago tá... Não. É uma preocupação minha. Eu tô no fechamento na semana que vem. E aí, o que acontece? Lá no serviço é uma incógnita, entendeu? Às vezes a gente está livre e às vezes a gente leva, como se diz, a gente fica lá, né? E não consegue sair de última hora. Não é nada previsível, entendeu? Não é nada. A previsão é que hoje vai dar serviço até tarde. E não tem essa previsão direta assim. Às vezes, tá tudo para sair e a gente... Então, se outra pessoa do grupo for apresentar e eu tiver entregue a parte ali, né, a gente ter feito o trabalho junto, vale nota para mim ou eu perco a parte de apresentação? Não, o que eu vou fazer, tá? Um grupo, nós temos quartetos e nós temos trio, né? Se, por exemplo, eu tenho um quarteto e aí desse quarteto 3 não puderam vir. Eu vou mudar para o outro dia, tá? Então, eles têm que apresentar no dia 4, não conseguiram, eu vou passar para o dia 5. Se eu tiver metade do grupo presente, tá? E os colegas não se importarem de apresentar a parte de vocês vão ser avaliados com base na média que os colegas tiraram. Tá? Vocês não vão ficar sem a nota, tá? Mas, por exemplo, no meu trabalho é dia 4 e eu fiquei sabendo que eu vou ficar enredado.
a gente vai ter tempo no dia 5, por isso que eu já coloquei 2 dias de apresentação para a gente poder flexibilizar isso, tá? Aí apresenta no dia 5, senão os colegas apresentam, e aí tu vai ficar com a nota, no caso a média que os colegas tiraram. Tu não vai ficar sem a nota por uma questão de serviço, né? Justamente porque a gente nunca sabe. Eu sei como funciona. Ok. Tu tá que trabalhando e aí de uma última hora tu tem que ficar. Isso acontece. E a minha ideia não é prejudicar vocês nesse sentido. Mas aí vai ser mais ou menos assim. Se eu tiver metade do grupo presente, segue a apresentação naquele dia e os colegas apresentam no lugar de vocês. Se eu tiver menos da metade do grupo, bom, aí eu vou colocar outro dia, no final da aula, enfim, para não sobrecarregar um colega só, tá? Mas, de qualquer forma, sem nota de apresentação, por causa do serviço, vocês não vão ficar, podem ficar tranquilos. Tá ok, Alice, tá ok. É que essa é a dificuldade de fazer o trabalho em grupo, né? Até nessa situação remota que a gente está, essa é a dificuldade em fazer o trabalho em grupo. Mas isso aconteceria mesmo se fosse individual, né? Na verdade, é até mais fácil, porque aí tu vai ter um colega que vai apresentar por ti e tu vai ficar com nota. Se fosse individual e tu não conseguisse apresentar. Aí, nesse caso, não teria como te avaliar, entendeu? Tá ok, tá ok. Mas fiquem tranquilos que em relação a isso, vocês não vão ficar sem nota por não apresentar, tá? A gente vai dar um jeito e a gente tem que ir se adaptando, não adianta, a gente tem que ir criando aí mecanismos para que a gente consiga fazer a avaliação, avaliar vocês e também não prejudicar por causa do serviço, tá? Isso a gente vai vendo aí no decorrer da disciplina, não precisem se preocupar. Mais alguma pergunta, pessoal, enquanto eu vou abrindo aqui a chamada? Então, era isso, pessoal. Eu vou fazer a chamada, tá? Como eu disse ontem, né? Essas primeiras aulas teóricas, elas são mais curtas, tá? Então, eu faço a chamada e aí vocês estão dispensados. Alexson. Tô aqui, professora. Tô aqui. Conseguisse ver ali, eu tinha colocado de manhã, só não tinha disponibilizado o link, mas já está lá no YouTube a aula. Tá, né? Hoje eu até peguei a metade da aula só hoje, agora eu vou me acomodar aqui e vou assistir a aula de ontem e esse pedaço de hoje que ficou faltando. Muito obrigado, tá? Obrigado. Não, de nada. Qualquer Obrigado, coisa, boa noite. só chamar. Tá, obrigado, professor. Obrigado. Carlos. Presente. Christopher. No chat. Cristiano, foi o que avisou. Diego. Douglas. Presente. Eliezer. Presente. Felipe. Ismael. Israel. Leonardo. Presente. Matheus Pinho. Presente. Matheus Lopes. Aqui. Matheus Melo. Patrick. Presente, professor. Tiago Rose. Tiago Borges. Wagner. Felipe, eu botei presença para ti aqui, eu vi que tu estava presente. Certo, pessoal?
boa noite, então, tá? E a gente se encontra amanhã de novo. Boa noite. Boa noite, Boa noite. projetor.